Desde os dias da libertação do Egito, um mistério tem acompanhado a história de Israel, a divisão das duas casas. Como um povo escolhido por Yahru poderia se separar? O que levou as tribos ao cativeiro e à dispersão? E mais importante, como essa divisão ainda impacta o mundo hoje? Prepare-se para uma jornada reveladora pelas Escrituras, desvendando a trajetória de Israel e Yahudá, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Seja bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá. Aqui, exploramos as verdades ocultas das Escrituras. Se você deseja compreender o plano de Yahru para seu povo, inscreva-se e ative o sininho. Escreva nos comentários: que Yahru me dê entendimento para conhecer suas veredas. Vamos juntos nesta jornada de Emuná, fé. A história das duas casas de Israel remonta às promessas feitas a Abraão. Yahru prometeu que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Bereshit 15:5. Seu neto, Yaakov, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, Bereshit 32:28, teve 12 filhos, dando origem às 12 tribos. Mas essa unidade foi abalada ao longo da história. A primeira grande separação ocorreu após a saída do Egito, quando Moisés liderou o povo para a terra prometida. Mesmo depois de testemunharem milagres poderosos, como a abertura do Mar Vermelho, Shemot, Êxodo 14:21, e o recebimento da Torá no Monte Sinai, Shemot, Êxodo 19:16-18, as tribos demonstraram corações divididos. Durante o período dos juízes e dos primeiros reis, Israel permaneceu unido. No entanto, após a morte do rei Shlomo, Salomão, seu filho Rechavam, Roboão assumiu o trono e impôs medidas duras ao povo. Melachim Alef, 1 Reis 12:4. Em resposta, 10 tribos se rebelaram e formaram o Reino do Norte, chamado de Israel, sob o governo de Yarovam, Jeroboão. Apenas as tribos de Yahudá e Benjamim permaneceram fiéis a Rechavam, Roboão, formando o Reino do Sul, conhecido como Yahudá. Esse cisma marcou o início de uma longa história de rivalidades, idolatria e exílios. O Reino do Norte logo se desviou dos caminhos de Yahru, adotando práticas pagãs e erguendo altares a deuses estrangeiros. Melachim Alef, 1 Reis 12:28-30. Como resultado, Yahru enviou profetas como Eliahu, Elias e Oséias para adverti-los, mas foram ignorados. Finalmente, as 10 tribos foram levadas em cativeiro pela Assíria, Melachim Bet, 1 Reis 17:6, desaparecendo entre as nações. Por outro lado, Yahudá enfrentou sua própria luta espiritual. Apesar de manter o templo e os sacerdotes, também caiu em idolatria e rebeldia, sendo levado ao exílio na Babilônia por 70 anos. Irmeiahu, Jeremias 25:11. Entretanto, um remanescente retornou e reconstruiu Jerusalém e o templo, mantendo a identidade judaica viva até os tempos de Yahushua. A profecia de Yehezkel, Ezequiel 37:15-22, fala sobre a reunião dessas duas casas no futuro. Mas como essa divisão impacta o mundo de hoje? E onde estão as tribos perdidas de Israel? Continue assistindo, pois a resposta pode mudar sua compreensão das Escrituras. A história das duas casas de Israel não é apenas um relato do passado, mas uma jornada profética que se desdobra ao longo das eras. Para compreender plenamente essa divisão, é necessário voltar ao momento em que Yahru separou um povo para si, dando-lhe estatutos e promessas eternas. A divisão de Israel não foi um evento isolado, mas um processo que teve suas raízes desde os tempos da peregrinação no deserto até o exílio das tribos. A unidade e a rebelião no deserto. Quando Moisés conduziu os filhos de Israel para fora do Egito, o povo era um só, unido sob a liderança de Yahru. No entanto, a caminhada pelo deserto revelou um povo de dura cerviz,
frequentemente inclinado à murmuração e à idolatria. Em Shemot, Êxodo 32, vemos o episódio do bezerro de ouro, um momento crucial que evidenciou a inclinação de algumas tribos para o afastamento dos mandamentos. Elohim disse a Moshe, Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles a minha ira, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Shemot, Êxodo 32, 9 e 10. A consolidação da divisão sob o reino de Shlomo, Salomão. O reinado de Shlomo, Salomão, trouxe grande prosperidade para Israel, mas também semeou as sementes da divisão. Embora tenha sido um rei sábio, Shlomo, Salomão, cometeu um erro fatal ao se casar com muitas mulheres estrangeiras que o levaram à idolatria. Melechim Aleph, 1 Reis 11, 1-13. Como consequência, Yahu decretou que o reino seria dividido após sua morte. E disse Yahu a Shlomo, Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Melechim Aleph, 1 Reis 11, 11. A separação das duas casas. Após a morte de Shlomo, Salomão, seu filho Rechavam, Roboão assumiu o trono. No entanto, sua liderança arrogante levou 10 tribos a se rebelarem e seguirem Jeroboão, formando o Reino do Norte, conhecido como a Casa de Israel ou Efraim. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Yahudá e Benjamim, permaneceu fiel à linhagem davídica, sendo conhecido como a Casa de Yehudá. Assim, se rebelaram as 10 tribos da casa de Israel contra a casa de Davi e nunca mais se reconciliaram. Melechim Aleph, 1 Reis 12, 19, 20. Esta divisão não foi apenas política, mas também espiritual. Enquanto a casa de Yahudá manteve o templo e o serviço a Yahu em Ierushalayim, a casa de Israel, sob Jeroboão, caiu na idolatria, instituindo bezerros de ouro e festivais alternativos. Melechim Aleph, 1 Reis 12, 26, 33. O exílio das 10 tribos e a dispersão. O afastamento da casa de Israel dos mandamentos de Yahu trouxe consequências severas. Em 722 a.C., o Império Assírio conquistou Samaria, levando cativas as 10 tribos e espalhando-as entre as nações. Melechim Bet, 2 Reis 17, 6, 23. Essa dispersão marcou o cumprimento da profecia de Devarim, Deuteronômio 28, 64. E Yahu te espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra. Desde então, as 10 tribos perderam sua identidade como parte de Israel, sendo assimiladas entre os gentios. Muitos estudiosos acreditam que essas tribos se tornaram os chamados israelitas perdidos, espalhados por diversas nações. Yahudá, o cativeiro babilônico e o retorno. A casa de Yahudá também enfrentou seu próprio exílio. Em 586 a.C., Ierushalayim foi destruída por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, e Yahudá foi levado cativo para Babel, Babilônia. No entanto, ao contrário da casa de Israel, a casa de Yahudá manteve sua identidade e, após 70 anos, retornou à terra sob a liderança de Esdras e Neemias. Assim diz Yahu: certamente, após 70 anos se cumprirem em Babel, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Yirmeyahu, Jeremias 29, 10. Essa diferença entre os destinos das duas casas é crucial para entender as profecias da restauração futura. O chamado profético para a restauração. Os profetas falaram de um tempo em que Yahu reuniria as duas casas novamente, trazendo os dispersos de volta à aliança. Ezequiel 37, apresenta uma visão impactante sobre a reunificação. Tu, pois, ó filho do homem,
toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Yehudá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para Yosef, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. Yechezkel, Ezequiel 37, 16, 17. Este é um dos maiores mistérios da profecia bíblica. Como Yahweh restaurará as duas casas e as tornará um só povo novamente. Esse é o tema que será explorado no próximo bloco, onde veremos como as palavras dos profetas apontam para Yahushua como o cumprimento dessa restauração. A história das duas casas de Israel não termina com o exílio. Pelo contrário, as Escrituras estão repletas de profecias sobre sua reunião e restauração. Para compreender plenamente esse mistério, é necessário examinar as palavras dos profetas e os eventos que marcaram a trajetória dessas duas linhagens ao longo da história. A profecia de Yechezkel, Ezequiel. Um dos mais impactantes anúncios da futura reunião das duas casas está no livro de Yechezkel, Ezequiel. E tu, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Yahudá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para Yosef, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta-os um ao outro, para que se tornem um só na tua mão. Yechezkel, Ezequiel 37, 16, 17. Aqui, Yahweh revela ao profeta a divisão entre Yahudá e Efraim, mas também anuncia sua futura reunião. O profeta continua, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem jamais para o futuro se dividirão em dois reinos. Yechezkel, Ezequiel 37, 22. Isso aponta para um plano divino que se estende por séculos, mostrando que, apesar da dispersão, Yahudá e Efraim um dia seriam restaurados como um único povo. A dispersão das 10 tribos. A destruição de Shomron, Samaria, pelo Império Assírio, não foi o fim da casa de Israel. Muitas das tribos do norte foram levadas cativas e dispersas entre as nações. Essa dispersão deu origem ao conceito das 10 tribos perdidas. Segundo a tradição, elas se espalharam por diversas partes do mundo e, com o passar do tempo, perderam sua identidade original. Entretanto, as Escrituras indicam que Yahweh jamais se esqueceu delas. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Irmeiahu, Jeremias 31, 8. O próprio Mashiach, Messias, Yahushua, indicou essa missão ao declarar: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Matityahu, Mateus 15, 24. Essa afirmação deixa claro que, além de restaurar Yahudá, a vinda de Yahushua também incluía a busca pelos descendentes de Efraim, espalhados entre as nações. A identidade perdida e a restauração. Com a diáspora, muitas tribos perderam sua identidade, mas as profecias de restauração permanecem. Shaul, Paulo, ao pregar aos gentios, frequentemente fazia referência ao retorno das ovelhas perdidas, mostrando que o processo de reunião já havia começado nos tempos apostólicos. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sion, Sião virá o libertador e desviará de Yaakov, Jacó, as impiedades. Romiim, Romanos 11, 26. Essa restauração não significa apenas um retorno físico à terra, mas uma restauração espiritual, onde ambos, Yahudá e Efraim, reconheceriam Yahushua como Mashiach, Messias, e voltariam à obediência da Torá. O papel dos gentios na restauração. Muitos estudiosos da Torá argumentam que grande parte dos chamados gentios que se voltam para Yahushua podem ser, na verdade,
descendentes das tribos dispersas. Isso explicaria a forte conexão que muitas pessoas sentem com a fé hebraica, mesmo sem terem conhecimento de sua linhagem. Oséias já havia profetizado esse fenômeno ao dizer: "E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Yahu vivo." Oséias 1:10. A restauração final envolve não apenas um retorno ao território, mas um retorno à aliança original, à Torá e ao verdadeiro Elohim. A profecia de Yecheskel não é a única que aponta para a reunificação das casas de Israel. Outros profetas também falaram sobre esse grande retorno. Irmeiahu, Jeremias declarou: "Eis que vem dias, diz Yahu, em que não mais dirão, vive Yahu, que fez subir os filhos de Israel da terra de Egitomas. Vive Yahu, que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Então habitarão na sua terra." Irmeiahu, Jeremias 23:7 e 108. Este texto revela que a futura redenção será ainda mais grandiosa que a saída de Egito, pois envolverá a reunião de todas as tribos dispersas. A grande questão é, como essa reunião está acontecendo hoje? O papel de Yahushua na restauração. Quando Yahushua veio ao mundo, ele declarou: "Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." Matitiahu, Mateus 15:24. Isso significa que sua missão estava diretamente ligada à restauração do povo. Ele não veio fundar uma nova religião, mas trazer as ovelhas perdidas de volta ao caminho da aliança com Yahu. Durante seu ministério, ele chamou tanto os Yahudim, judeus, quanto aqueles de outras nações que haviam sido assimilados. Além disso, Yahushua falou de um futuro em que haveria um só rebanho e um só pastor. Yohanan, João 10:16. Isso se conecta com a profecia de Yecheskel, Ezequiel, sobre a reunião das duas casas sob um único rei. O surgimento das duas casas ao longo da história. A história da humanidade após a ressurreição de Yahushua mostra como as duas casas continuaram sua trajetória separada. Os Yahudim, judeus, preservaram a Torá e as tradições, mas rejeitaram Yahushua. Por outro lado, os gentios aceitaram Yahushua, mas gradualmente se afastaram da Torá. Esse cenário criou um abismo entre as duas casas que permaneceu por séculos. No entanto, nas últimas décadas, algo extraordinário tem ocorrido. Muitos estão redescobrindo suas raízes hebraicas e retornando à observância dos mandamentos de Yahu. Esse despertar pode ser um sinal profético de que a restauração está em andamento. A identidade perdida de Israel. Muitos descendentes das 10 tribos não sabem quem são. A história da diáspora e das misturas culturais fez com que perdessem sua identidade, mas Yahu prometeu: "Porque eis que eu mandarei muitos pescadores", diz Yahu, "e eles os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, e eles os caçarão de todos os montes e de todas as colinas e das fendas das rochas." Irmeiahu, Jeremias 16:16. Este versículo pode estar relacionado ao trabalho de restauração que vem acontecendo nos últimos tempos. Muitos estão sendo pescados e caçados, descobrindo sua conexão com Israel. O papel dos gentios no plano de Yahu. A restauração não se limita apenas aos descendentes físicos de Israel. Yahu sempre permitiu que os estrangeiros se unissem ao seu povo. Em Shemot, Êxodo 12:49, ele declara: "Uma mesma Torá haverá para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós." Isso significa que qualquer pessoa pode se juntar ao povo de Israel por meio da aliança com Yahu e a obediência à sua Torá. Este é um chamado para todos aqueles que têm sede de verdade e desejam se conectar com o propósito divino.
No próximo bloco, exploraremos como essa restauração afeta o mundo de hoje e quais são os sinais proféticos que apontam para a conclusão desse plano. Fique até o final, pois as revelações são surpreendentes. A profecia sempre apontou para a restauração de Israel como um povo unido sob Yahu. O profeta Yechezkel, Ezequiel, recebeu uma visão poderosa sobre esse retorno. Em Yechezkel, Ezequiel 37, 15 e 22, Yahu ordena que o profeta pegue 2 pedaços de madeira, um representando a casa de Yahudá e o outro representando a casa de Efraim. Esses 2 pedaços deveriam se tornar um só nas mãos do profeta, simbolizando a futura reunificação de Israel. Essa profecia ressoa profundamente até os dias de hoje, pois muitos filhos dispersos de Israel começam a despertar para suas raízes. A divisão entre as casas trouxe séculos de separação. Yahudá manteve as tradições da Torá, mas rejeitou Yahushua como o Mashiach, Messias. Já Efraim, misturado entre as nações, perdeu sua identidade, mas recebeu Yahushua. No entanto, o plano de Yahu sempre foi restaurar as 2 casas para que andassem juntas. Como está escrito em Rocheia, Oséias 1, 10, 11, aqueles que foram chamados de não meu povo voltarão a ser chamados de filhos do Elohim vivo. A dispersão das tribos de Israel foi um evento trágico, mas necessário para que as promessas fossem cumpridas. Em Devarim, Deuteronômio 30, 3, 5, Yahu já havia prometido que um dia reuniria seu povo de todas as nações e os traria de volta à terra que havia dado a seus pais. Esse processo está acontecendo em nossos dias e o despertar das tribos perdidas é uma evidência desse mover profético. A redenção final e a restauração. O próprio Yahushua falou sobre a missão de restaurar Israel. Em Matityahu, Mateus 15, 24, ele declarou: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso significa que ele veio para chamar de volta os dispersos, trazendo-os para um relacionamento renovado com Yahu. Esse processo continua hoje, com muitos despertando para a verdade da Torá e da identidade de Israel. Além disso, em Hitgalut 7:4-9, vemos a visão das tribos seladas nos últimos dias. A profecia fala sobre 144 mil de todas as tribos de Israel, sendo separados para um propósito divino. Mas logo em seguida, aparece uma grande multidão de todas as nações, línguas e povos, que também fazem parte da grande restauração. O impacto profético nos dias atuais. Nos dias de hoje, muitos sinais apontam para a restauração das 2 casas. Há um crescimento significativo no entendimento da Torá e um interesse crescente em viver conforme as instruções de Yahu. Além disso, muitos descendentes das tribos perdidas estão sendo despertados, encontrando sua identidade em Israel. A profecia de Amos 9:11 fala sobre a restauração do tabernáculo caído de David, o que significa a reunificação do reino de Israel sob a liderança de Mashiach, Messias. Esse tempo se aproxima rapidamente e cabe a cada um buscar discernimento e entendimento sobre seu papel nesse mover profético. Diante de todas essas revelações, uma pergunta permanece: onde estamos nesse processo? O despertar das 2 casas de Israel não é apenas uma questão histórica, mas uma realidade espiritual que está se manifestando agora. A promessa de Yahu sempre foi reunir seu povo. Desde os tempos da saída do Egito até hoje, ele tem chamado aqueles que têm ouvidos para ouvir. Em Yirmeyahu, Jeremias 31, 31, 33, ele promete uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Yahudá, escrevendo sua Torá nos corações de seu povo. Essa aliança já começou em Yahushua e será plenamente manifestada na redenção final. O impacto prático dessa restauração é evidente na vida daqueles que despertam.
muitos começam a observar os mandamentos da Torá, reconhecendo Yahushua como Mashiach, Messias, e buscando viver em santidade diante de Yahu. Esse processo de retorno é um sinal claro de que estamos nos últimos dias, e o chamado para retornar à aliança nunca foi tão forte. A jornada das duas casas de Israel é uma história de separação, dispersão e, finalmente, restauração. Yahu prometeu reunir seu povo, e estamos vendo essa promessa se cumprindo diante de nossos olhos. Se este estudo tocou seu coração, compartilhe nos comentários a frase: "As duas casas de Israel estão despertando". Isso nos ajudará a espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas com a verdade da Torá. Não se esqueça de se inscrever no canal Os Segredos da Torá e ativar o sininho para não perder nenhum estudo. Assista também aos vídeos recomendados na tela final, para aprofundar seu entendimento sobre esse tema tão importante. Que Yahu abençoe sua caminhada e fortaleça sua emuná, fé. Shalom a todos!